Depois dos 60 anos, muita gente acredita que perder músculos é algo normal, mas a verdade pode ser bem diferente. Pesquisas recentes mostram que mais de 68% dos idosos estão sofrendo perda muscular não por causa da idade, e sim por um erro silencioso, o que deixam de comer antes de dormir. Esse detalhe, que quase ninguém comenta, pode estar acelerando o enfraquecimento do corpo de forma preocupante. Estudos apontam que ignorar um alimento específico à noite pode aumentar a quebra muscular em até 43% em apenas 6 semanas, mesmo entre pessoas ativas. Mais chocante ainda, uma pesquisa recente de 2024 revelou que idosos com baixa ingestão de proteína antes de dormir apresentam um risco 91% maior de quedas. Isso não é um palpite. São dados baseados em ciência, estudos comprovados e histórias reais de pacientes que enfrentaram esse problema. A boa notícia é que existem alimentos capazes de reverter esse processo enquanto você dorme. Entre eles, um em especial se destaca por acelerar a reconstrução muscular em até 47%, e a maioria das pessoas com mais de 60 anos simplesmente não o consome. Um exemplo surpreendente é o queijo cottage, rico em caseína, uma proteína de digestão lenta que alimenta os músculos durante toda a noite. Uma pesquisa de 2019 demonstrou que idosos que consumiram 30 gramas de caseína antes de dormir tiveram um aumento de 22% na síntese proteica muscular, sem precisar alterar o nível de atividade física. Isso significa que, mesmo sem exercícios intensos, o corpo consegue recuperar parte da força perdida. O segredo está em criar hábitos simples e inteligentes. Por exemplo, incluir meia xícara de queijo cottage, cerca de 1 hora antes de deitar, pode fazer uma grande diferença. Prefira a versão integral, que prolonga ainda mais a liberação de aminoácidos. E se quiser, adicione pequenas quantidades de frutas ou canela para dar sabor, evitando sempre o excesso de açúcar. Pequenas mudanças como essa podem ajudar a manter os músculos ativos, reduzir o risco de quedas e melhorar a qualidade de vida de forma significativa. Por muitos anos, os ovos foram vistos com desconfiança, principalmente por causa do colesterol. No entanto, a ciência mais recente revelou um cenário completamente diferente. Eles são verdadeiros aliados na preservação da massa muscular, especialmente quando consumidos antes de dormir. O segredo está no perfil completo de aminoácidos que os ovos oferecem, fornecendo todos os 9 essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho. Esses nutrientes são fundamentais para o reparo e crescimento muscular, e por isso precisam vir da alimentação. Pesquisas mostram resultados impressionantes. Um estudo apontou que adultos mais velhos que consumiam proteínas completas, como as presentes nos ovos, apresentavam até 40% mais massa muscular do que aqueles que dependiam principalmente de proteínas de origem vegetal. Ainda mais surpreendente, um estudo realizado em 2021 no Japão descobriu que comer ovos à noite melhora a retenção de nitrogênio durante o sono, um fator essencial para reduzir a quebra muscular. Isso significa que o corpo consegue manter mais proteína, em vez de utilizá-la como fonte de energia enquanto você dorme. Para aproveitar ao máximo esses benefícios, o ideal é consumir ovos preparados de forma delicada, evitando frituras ou cozimento excessivo, que acabam prejudicando a qualidade das proteínas e dificultando a digestão. Uma boa estratégia é comer 2 ovos cozidos de forma leve, cerca de 1h30 antes de dormir. Para quem tem maior sensibilidade digestiva, adicionar um toque de cúrcuma com pimenta preta pode melhorar a absorção e ainda reduzir processos inflamatórios, que muitas vezes estão por trás da perda muscular em pessoas acima dos 60 anos. O que deve ser evitado é o consumo de pães, manteigas e outros acompanhamentos ricos em carboidratos simples nesse momento, pois eles podem elevar a insulina e atrapalhar a liberação do hormônio do crescimento, que atua diretamente na regeneração muscular durante o sono. Outra vantagem está nos ovos provenientes de galinhas criadas com alimentação natural, que costumam ter níveis mais elevados de gorduras boas, como os ômega 3, reconhecidos por ajudarem na preservação da massa muscular. Agora, se há um alimento que surpreende ainda mais quando o assunto é recuperação muscular noturna,
Esse alimento é o kiwi. Pequeno e aparentemente inofensivo, ele carrega um potencial enorme. Essa fruta contém uma enzima natural chamada actinidina, que auxilia no processo de digestão e aumenta a absorção de proteínas. Isso é crucial porque, com o passar dos anos, o corpo se torna menos eficiente na absorção de nutrientes, principalmente dos aminoácidos vindos das proteínas. Por isso, muitas pessoas comem a quantidade certa de proteína, mas ainda assim perdem massa muscular, simplesmente porque o corpo não está aproveitando o que consomem. O kiwi ajuda a mudar esse cenário. Uma pesquisa realizada em 2017, na Nova Zelândia, mostrou que consumir 2 kiwis cerca de 1 hora antes de dormir pode aumentar em até 35% a disponibilidade de aminoácidos no organismo de idosos. Isso não representa apenas uma melhora na digestão, mas um efeito direto na preservação da massa muscular. Além disso, o kiwi é uma das frutas mais ricas em vitamina C, um poderoso antioxidante que combate inflamações e protege as fibras musculares contra os danos causados pelo estresse oxidativo. Um processo natural que tende a se intensificar com o envelhecimento e que, se não controlado, acelera o desgaste celular, inclusive dos músculos. Ao reduzir esses danos, o corpo consegue reparar os tecidos de forma mais eficiente e manter sua força por mais tempo. O kiwi não apenas ajuda na absorção de proteínas, mas também melhora a qualidade do sono, o que é essencial para a regeneração muscular. Um estudo realizado em 2011 mostrou que pessoas que consumiam kiwi antes de dormir adormeciam 42% mais rápido e tinham um aumento de 13% na duração do sono. Como a maior parte da reparação muscular acontece justamente durante o sono profundo, esse benefício é duplo: mais descanso e melhor recuperação. Para potencializar esses efeitos, o ideal é consumir 2 kiwis médios com a casca, cerca de 30 a 45 minutos antes de se deitar. Isso mesmo, a casca, apesar de ter uma textura diferente, concentra até 3 vezes mais fibras e flavonoides, compostos naturais que ajudam a reduzir os picos de insulina à noite e melhoram a absorção de nutrientes. Basta lavar bem a fruta, fatiá-la e mastigar devagar, aproveitando ao máximo cada parte. O segredo está em mantê-la inteira e simples, evitando misturar com laticínios, que podem reduzir a atividade das enzimas, e também evitando bater em vitaminas ou smoothies. Seguindo para outro aliado poderoso, chegamos às sementes de abóbora, que escondem um potencial enorme para a preservação da massa muscular. Essas pequenas sementes são riquíssimas em magnésio, um mineral essencial para mais de 300 processos do nosso organismo, incluindo a síntese de proteínas, justamente o mecanismo que reconstrói e mantém os músculos durante o sono. O problema é que grande parte dos idosos não consome a quantidade necessária. Um levantamento realizado em 2020 mostrou que 68% dos adultos acima de 60 anos têm deficiência de magnésio, e isso está diretamente relacionado ao aumento da sarcopenia, que é a perda de massa muscular associada à idade, além da redução da força e da funcionalidade. Mas os benefícios das sementes de abóbora não param por aí. Elas também são ricas em triptofano, um aminoácido essencial que o corpo utiliza para produzir serotonina, e depois melatonina, hormônios que regulam a qualidade do sono. Um sono mais profundo significa um processo de reparo muscular mais eficiente. Um estudo publicado em 2022 mostrou que adultos que consumiam alimentos ricos em triptofano antes de dormir, como as sementes de abóbora, tiveram um aumento de 19% no tempo de sono profundo e uma melhora de 17% nos marcadores de recuperação muscular. Isso significa que incluir esse alimento na rotina noturna não apenas ajuda a descansar melhor, mas também acelera diretamente a reparação dos tecidos. Outro detalhe importante é que essas sementes também fornecem zinco, um nutriente essencial para a produção de testosterona, um hormônio fundamental para a manutenção da massa muscular, inclusive nas mulheres. Para aproveitar ao máximo esses benefícios, a recomendação é consumir 2 colheres de sopa de sementes de abóbora cruas e sem sal, cerca de 1 hora antes de dormir. Não é indicado tostá-las, pois o calor pode destruir parte do magnésio e das enzimas. Mastigar bem cada semente faz toda a diferença. E beber um copo de água morna ou um chá de camomila em seguida
pode facilitar ainda mais a digestão. Evite consumi-las junto com frutas, já que o açúcar pode prejudicar a absorção dos minerais. A simplicidade aqui é a chave para garantir todos os nutrientes. E, surpreendentemente, o próximo alimento da lista pode contrariar tudo o que muitos ouviram ao longo da vida. As batatas brancas, por muito tempo vistas como vilãs, têm um papel importante na preservação muscular quando consumidas de forma correta, especialmente à noite. Apesar da fama de aumentarem os níveis de açúcar no sangue, elas podem se transformar em um dos aliados mais poderosos para evitar a perda muscular e manter a força com o passar dos anos. O que torna as batatas brancas tão especiais é a capacidade que elas têm de restaurar os estoques de glicogênio, que funcionam como reservas de energia armazenadas dentro dos músculos. Quando esses estoques estão baixos, o corpo começa a quebrar as próprias proteínas musculares durante a noite para gerar energia, o que pode levar à fraqueza, à fadiga e, com o tempo, à perda significativa de massa muscular. Além disso, as batatas são ricas em potássio, um eletrólito essencial para a contração muscular, ajudando a prevenir cãibras noturnas, especialmente nas pernas. Um único tubérculo de tamanho médio chega a ter mais potássio do que uma banana inteira, e esse detalhe faz diferença. Um estudo recente de 2023 revelou que idosos que consumiam uma refeição rica em potássio antes de dormir apresentavam 31% menos episódios de cãibras durante a noite e relataram uma melhora de 21% na força das pernas pela manhã. Mas os benefícios vão além disso. As batatas também contêm um tipo especial de carboidrato chamado amido resistente, que se comporta de forma diferente no organismo. Esse amido passa intacto pelo processo de digestão e fermenta no intestino, alimentando bactérias benéficas que, por sua vez, produzem ácidos graxos de cadeia curta. Essas moléculas têm um papel direto na redução da inflamação muscular e no apoio ao metabolismo dos aminoácidos, acelerando a reparação dos tecidos. Para obter esses benefícios sem provocar picos de glicose no sangue, o segredo está no preparo. Basta cozinhar uma batata branca média, deixá-la esfriar na geladeira por algumas horas ou até durante a noite e depois consumi-la levemente reaquecida ou fria. Esse simples processo pode aumentar a quantidade de amido resistente em até 300%, segundo estudos recentes. Uma boa combinação é temperá-la com um fio de azeite de oliva e ervas naturais, como alecrim ou tomilho, evitando manteiga, queijos e molhos cremosos, que anulam parte dos efeitos anti-inflamatórios. Comer uma batata assim, algumas vezes por semana, pode ajudar a estabilizar os níveis de energia, reduzir cãibras e favorecer uma recuperação muscular mais eficiente durante o sono. Seguindo adiante, chegamos às lentilhas, um alimento antigo, muitas vezes esquecido, mas que carrega um potencial poderoso para a manutenção da força e da vitalidade. Consideradas uma das proteínas vegetais mais completas e densas em nutrientes, elas são uma excelente alternativa para quem deseja evitar a perda muscular antes que ela cause maiores limitações. O grande diferencial das lentilhas está na alta concentração de lisina, um aminoácido essencial que desempenha um papel fundamental na produção de colágeno e na reparação das fibras musculares. A maioria das proteínas vegetais é pobre nesse componente, mas as lentilhas são uma exceção valiosa. Um estudo clínico realizado em 2021 demonstrou que idosos que consumiam cerca de 50 gramas de lentilhas cozidas por dia tiveram um aumento de 26% na síntese de proteínas musculares ao longo de 8 semanas, quando comparados a quem consumia a mesma quantidade de calorias provenientes de pães. Além disso, as lentilhas são ricas em folato, uma vitamina do complexo B essencial para a produção de glóbulos vermelhos. Sem essa produção adequada, os músculos não recebem oxigênio suficiente durante a noite para reparar as pequenas lesões que acontecem mesmo nas atividades mais simples do dia a dia. A falta desse suprimento retarda a recuperação e aumenta o risco de perda muscular. Elas também fornecem ferro e zinco, dois nutrientes indispensáveis para a regeneração celular. E, diferentemente de muitas fontes de proteína animal, as lentilhas possuem propriedades anti-inflamatórias, o que as torna ainda mais valiosas para quem está envelhecendo, já que os músculos, com o passar dos anos,
ficam mais suscetíveis a um estresse constante causado pelo desgaste natural. Além de todos os benefícios, as lentilhas também ajudam a melhorar a saúde intestinal, o que indiretamente potencializa a absorção de aminoácidos, fundamentais para a reconstrução muscular. Uma das melhores formas de consumi-las é em uma sopa leve e morna, temperada de forma suave, cerca de 1 a 2 horas antes de dormir. Usar especiarias como cominho, cúrcuma e um toque de limão pode aumentar ainda mais a absorção dos minerais. O ideal é evitar combiná-las com arroz à noite, pois o excesso de carboidratos pode interferir na produção natural dos hormônios do sono. Um detalhe importante é o preparo. Deixar as lentilhas de molho antes do cozimento ou utilizar uma panela de pressão ajuda a reduzir a presença de lectinas, compostos naturais que, em excesso, podem irritar o sistema digestivo. Quando bem preparadas, com uma textura macia e de fácil digestão, elas ajudam a preservar a massa magra, reduzir o cansaço e melhorar o metabolismo, tudo isso sem provocar picos de glicemia. Seguindo para um dos alimentos mais poderosos para a saúde muscular, o iogurte integral natural se destaca como um verdadeiro reparador noturno. Mais do que um simples lanche, ele combina 2 tipos de proteínas de forma estratégica: a caseína, que é de digestão lenta, e o soro do leite, que age de forma rápida. Essa dupla atua de maneira complementar, fornecendo um aporte imediato de aminoácidos enquanto garante um fluxo contínuo de nutrientes durante toda a noite. Isso é exatamente o que os músculos envelhecidos mais necessitam. Um estudo realizado em 2020 mostrou que adultos mais velhos que consumiam cerca de 35 gramas de proteína láctea antes de dormir tiveram um aumento de 29% na síntese de proteínas musculares durante a noite e uma redução de 22% nos marcadores de degradação muscular pela manhã. Porém, esse efeito só foi observado com fontes ricas em caseína, como o iogurte integral natural, pois ele forma uma espécie de gel no estômago, permitindo que os aminoácidos sejam liberados aos poucos na corrente sanguínea, mantendo o corpo em um estado de construção muscular por várias horas. Além das proteínas, o iogurte integral também é uma fonte valiosa de cálcio, que ajuda na contração muscular e previne espasmos durante a noite. Ele ainda contém probióticos, bactérias benéficas que favorecem a saúde intestinal e melhoram a absorção de proteínas, um fator essencial para idosos que enfrentam dificuldades digestivas. Para aproveitar ao máximo seus benefícios, o ideal é consumir cerca de 3/4 de xícara de iogurte integral natural, sem açúcar, cerca de 1 hora antes de dormir. É importante evitar as versões com sabores prontos, pois costumam conter grandes quantidades de açúcar, que podem aumentar a insulina e atrapalhar a liberação de hormônios essenciais para a recuperação muscular. Para dar um toque de sabor, uma pitada de canela ou uma pequena quantidade de cacau puro pode ser adicionada, trazendo antioxidantes benéficos sem comprometer os resultados. Outra dica é deixá-lo fora da geladeira por alguns minutos antes de consumir, permitindo que ele fique em temperatura ambiente e evitando possíveis desconfortos digestivos. Em poucas semanas, esse hábito simples pode trazer uma melhora perceptível na força, disposição e resistência ao acordar. E por fim, chegamos ao alimento mais surpreendente e, ao mesmo tempo, um dos mais subestimados quando o assunto é preservar e reconstruir a massa muscular com o passar dos anos: o caldo de ossos. Apesar de ser antigo e muitas vezes esquecido, ele guarda propriedades que a ciência moderna tem redescoberto e que podem transformar completamente a saúde muscular. Quando preparado da forma correta, o caldo de ossos se torna um dos alimentos mais poderosos para proteger, restaurar e fortalecer a massa muscular, principalmente após os 60 anos. Seu segredo está na concentração natural de colágeno, gelatina, glicina, prolina e glutamina, aminoácidos fundamentais para sustentar a estrutura dos músculos, reparar danos e melhorar sua função. Mas os benefícios vão além da nutrição básica. Ele atua diretamente em processos profundos de regeneração do corpo. Uma pesquisa realizada em 2022 com idosos em estágio inicial de sarcopenia revelou resultados impressionantes. Durante 12 semanas, um grupo consumiu diariamente uma pequena porção de caldo de ossos antes de dormir. No final do estudo, essas pessoas ganharam, em média, mais de 2 quilos de massa magra,
apresentaram um aumento de 35% na força das mãos e relataram quase 50% de redução nas dores musculares pela manhã. É um efeito comparável ao de programas de treinamento de resistência, mas alcançado apenas por meio da alimentação adequada. Um dos responsáveis por esse impacto é a glicina, um aminoácido presente em grande quantidade no caldo, que estimula a liberação do hormônio do crescimento durante o sono profundo, algo essencial para reparar tecidos, mas que diminui drasticamente após os 60 anos. Outro ponto importante é a presença dos peptídeos de colágeno, que desempenham um papel fundamental na reconstrução das fáscias musculares, tendões e ligamentos, estruturas que dão suporte e estabilidade aos músculos. Quando essas estruturas enfraquecem, é comum sentir dores, rigidez, lentidão na recuperação e até desequilíbrio. Mas, quando recebem os nutrientes certos, elas têm a capacidade de se regenerar, mesmo em idades mais avançadas, mantendo a mobilidade e a força por muito mais tempo. Para preparar um caldo de ossos eficaz, o ideal é cozinhar ossos de boi, frango ou peru, de preferência com juntas e cartilagens, em água filtrada, com um toque de vinagre e algumas ervas, por um período longo, entre 12 e 24 horas, em fogo bem baixo. Essa cocção lenta permite que os nutrientes se desprendam e fiquem disponíveis de forma concentrada. Uma dica importante é evitar sal, temperos industrializados ou cebola, pois podem causar retenção de líquidos e desconforto durante a noite. O ideal é consumir uma xícara morna, cerca de 30 minutos antes de dormir, deixando que os compostos ativos trabalhem enquanto o corpo descansa. O caldo de ossos vai além de ajudar a dormir melhor. Ele reconstrói a estrutura dos músculos de dentro para fora. Essa é a chave para preservar a força, recuperar a vitalidade e garantir mais independência com o passar dos anos. Todos os alimentos citados ao longo dessa jornada, dos ovos às sementes, das frutas às proteínas mais complexas, foram estudados e comprovados pela ciência. Eles atuam de forma natural, sem necessidade de suplementos caros, produtos industrializados ou treinos exaustivos. O segredo não está em milagres, mas na escolha certa dos alimentos, na hora certa e na quantidade adequada. Com mudanças simples e consistentes, é possível acordar com mais energia, sentir os passos mais firmes, subir escadas com mais facilidade e, acima de tudo, prolongar a autonomia para viver com qualidade e bem-estar por muito mais tempo. O cuidado com o corpo começa com pequenas decisões diárias, e cada escolha pode ser um passo importante para recuperar não apenas a força, mas também a confiança de viver plenamente.